Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Gatópolis. Hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Gatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro. E hoje estamos de volta aqui com o Leitura Felina, lendo o livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. E ao fundo, música clássica para tornar nossa leitura ainda mais emocionante e imersiva. Então, vamos continuar de onde paramos, né? Que foi o capítulo 31 de Bong, foi onde a gente vai iniciar esse capítulo, e ler mais cinco capítulos hoje, incluindo esse. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Simbora iniciar! Era uma tarde quente e úmida, mas ao menos a velocidade do sol estava começando a esmorecer. Em vez de pegar o ônibus, Bong preferia caminhar até o cemitério. O calor não chegava a incomodá-lo. Na verdade, ele até gostava. Fazia-o se sentir vivo. Limpo como se o suor em seus poros fossem, na verdade, água benta vinda diretamente da bacia de sua igreja. Quando chegou, ficou aliviado ao ver a entrada, o arco duplo com seu telhado verde e a cruz posicionada no topo. Fazia uma semana inteira desde a sua última visita, e a culpa o corroía. Ele se sentiu um marido ruim, porque de sua perspectiva, a parte do que, até a morte nos separe dos votos do casamento, era totalmente incorreta. O casamento era para sempre, estando vivo ou morto. Ele passou devagar pelas diversas lápides, mausoléus e até estátuas, pelas árvores frondosas e o gramado verde, e um ou outro buquê murcho deixado por visitantes. Bong não era de trazer flores, ele as guardava para o altar em sua casa. Em vez disso, trazia um punhado dos aperitivos preferidos de Conchita, porque sabia que ela gostaria de compartilhá-los com os esquilos. Depois de 15 minutos, chegou ao seu destino, o bloco de mármore branco simples onde sua amada repousava. Ficava sob um enorme bordo, que no outono transformava-se de amarelo vivo para laranja e depois para vermelho, exatamente como os maravilhosos pores do sol das Filipinas. Ele tocou o mármore frio antes de se ajoelhar na grama. Musta na Marrocô? Bong disse em voz alta. Fechando os olhos, ele imaginou Conchita sentada na grama ao seu lado, usando seu vestido de alças e o chapéu de palha azul de que tanto gostava. Ela sorriria para ele. Ele estenderia a mão e a cutucaria a covinha do lado direito do rosto dela, como sempre fizera. Covinha, tá? É aquela parte da bochecha. Em troca, ela o beliscaria no braço ou, se estivesse especialmente galanteadora, no traseiro, mas apenas quando não tinha ninguém por perto. Bong deu uma risadinha e abriu os olhos. Um por um, ele tirou os aperitivos do bolso, as amêndoas defumadas, as sementes de girassol e os biscoitinhos Hertz. Ele limpou as folhas e os galhos secos do túmulo de Conchita, ao mesmo tempo que conversava sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo em sua vida. Alamaho Mahal. No outro dia, o Itim, aquele gato preto de rua que você costumava alimentar, apareceu na loja. E eu deixei entrar e dei a ele algo para comer. E nesta manhã, descobri que tinha amigo do carteiro. Imagine só. Bong abriu os aperitivos e fez pequenas pilhas ordenadas em frente à lápide. Mas tenho a sensação de que você já sabia disso. Você mandou Itim e aquele carteiro até mim por algum motivo. Ainda não sei bem qual, mas confio em você, Mahal. Confio em que isso faça parte do plano de Deus, ele disse fazendo o sinal da cruz. Ele se esforçou para ignorar a dor em seu coração, o eco de sua voz, o silêncio que pendurava depois que ele falava. Ajoelhando-se ainda mais, ele beijou a grama no ponto exato que imaginava que estaria o rosto de Conchita.
Naniwala Ako Nabalangara Mulin Tayong Makitita. Acredito que nos encontraremos novamente um dia. Havia lágrimas em seus olhos, mas ele não se deu ao trabalho de enxugá-las. Bonk sabia que veria com Chita de novo algum dia. Tinha certeza daquilo. Disse as palavras em voz alta, contudo, o fazia se sentir como se naquele momento estivesse em um futuro distante. Era simplesmente tempo demais para ele esperar. Bong se ergueu do chão, limpou os requisitos de sujeira e grama da calça. Era hora de voltar ao trabalho. Ele se virou na direção do caminho pelo qual tinha vindo. Contudo, parada ali na trilha, encarando-o estava uma garota. Ela não devia ter mais do que 18 ou 19 anos. A maneira com qual fitava o fez lembrar de que um cervo filhote que Bong tinha visto certa vez no norte do estado de Nova York. O cervo havia perambulando ao longo da beirada da floresta, ao lado da estrada, parecendo perdido, até que a mamãe cervo surgiu entre alguns arbustos. Aquela garota era como um filhote de cervo, perdida, sozinha, procurando por alguma coisa. Vamos agora para o capítulo 32 de Lily, que é essa garota que o Bong viu. Essa é sua esposa? Lily perguntou ao senhor. A princípio ele pareceu confuso, como se não tivesse escutado. Depois de um silêncio constrangedor, o homem olhou para a lápide por cima do ombro e disse: Sim, minha esposa, Conchita. Lily estava observando por uns bons 10 ou 15 minutos. Escutara ele falar um idioma que não reconheceu. Tinham visto dispor as pequenas pilhas de aperitivos. Ela ouviu-se curvar e beijar a grama. Viu as lágrimas nos olhos dele. Embora ele não se parecesse em nada com seu pai, alguma coisa no homem a fez se lembrar dele. Talvez ele estivesse só imaginando coisas, desejando algo que não estava ali. Ele se aproximou dela devagar e parou a cerca de 1,5 metros de distância. Veio visitar alguém aqui? Ele perguntou. Parecia uma pergunta inocente, especialmente considerando que Lily já tinha enfiado o nariz onde não deveria. Ela tinha completa ciência de que podia passar a impressão de grosseira às vezes, mas ela era da Geórgia, afinal, e os sulistas tinham o dom de serem enxeridos. Sim, bom, não, na verdade não, Lily respondeu. O senhor franziu a testa, mas não falou nada. Ela então sentiu a necessidade de se explicar. Meu pai morreu em acidente de carro. Ele está enterrado lá onde nasci, na Geórgia. Às vezes gosto de vir até aqui e fingir que ele está enterrado em um desses túmulos. Me faz sentir um pouco menos a falta dele. Entendo, o homem disse assentindo com a cabeça. Lily reparou que ele estava lacrimejando mais uma vez. Ela entendia o quanto era difícil segurar as lágrimas uma vez que surgiam. Nos primeiros meses depois da morte do pai, ela começava a chorar em um piscar de olhos, porque tudo que a fazia se lembrar dele. As escadas acarpetadas da casa, em que eles desciam montados em boias da piscina como se fossem trenós. O carrinho de sorvete que passava por lá todos os dias. Ela sempre pedia uma casquinha de baunilha com granulado arco-íris, e o pai pedia um chocotaco. A xícara de café no armário com os dizeres, pai para toda a obra, que ela havia dado a ele como uma piada no Dia dos Pais. Você mora nessa região? Ele perguntou, tentando mudar de assunto. O senhor apontou na direção da entrada do cemitério. Sim, no apartamento que fica em cima da mercearia Bong. Ah, eu conheço o lugar. Moro alguns quarteirões a leste de lá, ela comentou. O senhor sorriu. Ah, bom. Sou eu, Bong. Lily deu uma risadinha. É seu nome? De verdade. Achei que o dono de lá devia gostar muito de fumar, drogas ou algo do tipo. O rosto de Bong ficou sério. Por um instante Lily achou que tivesse ofendido, mas na verdade ele sorriu e falou.
Minha esposa dizia que as pessoas pensariam isso. Não acreditei nela, mas ela tinha razão. Ela sempre tinha razão. Não entendi isso, mas tudo bem. Não entendi a referência, mas deve ser alguma coisa do inglês que eu não sei, pessoal. Então me perdoe. Eu sou Lily a propósito. Ela disse, estendendo a mão para apertar a dele. Então algo curioso aconteceu. Conforme Lily e Bon conversavam, as pernas dele começaram a se mover, seus pés levando-os na direção do bairro em que ambos moravam. Dessa vez, Lily estava certa. O velho senhor era bem parecido com seu pai. Era gentil, atencioso, demonstrava interesse nela sem ser esquisito. Ela se sentia confortável falando com ele, muito embora tivesse acabado de se conhecer. E então, há quanto tempo você mora aqui no Brooklyn? Ele perguntou enquanto vagavam pela rua. Não faz muito tempo. Ainda sinto que não sei o que estou fazendo, nem para onde estou indo. Aqui é bem diferente da minha cidade natal. Bong concordou, balançando a cabeça. Ah, sim, eu entendo. Quando Conchita e eu nos mudamos das Filipinas para cá, esse era o idioma que ele falava, é filipino. Foi um choque tanto. Manila também é uma cidade grande, mas ainda assim muito diferente. O clima, o jeito como as coisas acontecem rápido aqui. As pessoas, especialmente as pessoas. É muito difícil fazer amigos aqui. Todos querem saber apenas da própria vida. Fingem não ver o resto. Nas Filipinas, somos simpáticos, calorosos e educados. Lily sorriu. Finalmente alguém a compreendia. Sempre que ela dizia aquelas coisas aos colegas de apartamento, eles reviravam os olhos e chamavam de caipira e garota da roça. Pois é, eu não tenho nenhum amigo aqui. Na verdade, meus colegas de apartamento me detestam. Meus colegas de trabalho também. Às vezes tenho a sensação de que sou só eu contra o mundo. Ela disse com um suspiro. Quer dizer, não sou exatamente a pessoa mais fácil de se conviver, mas ainda assim era de se esperar que eu tivesse feito pelo menos um amigo aqui. Os dois se detiveram no meio-fio, esperando que o farol de pedestres ficasse verde. Mong tirou um lenço do bolso e secou o suor da testa e pescoço. Lily não pôde deixar de notar sua testa profundamente franzida. Por que se mudou para cá? Desculpa. Por que se mudou para cá? Faculdade? Trabalho? Ele perguntou. Ela riu. Pela faculdade com certeza não. Eu quase não consegui me formar na escola. E quanto ao trabalho, sou só uma funcionária de meio período no Fundtal. O emprego mal paga minhas contas. Tem uma boa chance dos meus colegas de apartamento me expulsarem no final do mês. Quando chegaram ao outro lado da rua, Bong parou em frente a uma loja de sucos na esquina e falou: Quer uma limonada? Lily olhou de relance para o menu da calçada. Como se lesse sua mente, ele puxou a carteira do bolso. Por minha conta. Está bem, obrigada. Bong entrou na loja para fazer os pedidos enquanto Lily guardava lugar para eles no banco do lado de fora. A caminhada, a conversa e agora a limonada. Parecia realmente que estava passeando com o pai, assim como faziam todas as tardes de domingo. Ela se viu querendo abrir o coração para ele. Desde que havia descoberto a existência da minha irmã, morria de vontade de contar a alguém. Mas não havia ninguém para quem contar, nem mesmo a própria mãe, que apenas teria deixado Lily mais insegura a respeito da missão, despejando negatividade entre goles de uísque. Portanto, o segredo havia ficado dentro dela, engarrafado, feito o perfume barato que ela comprava no shopping. Depois de alguns minutos, Bong reapareceu, trazendo 2 limonadas grandes. A que ele estava bebericando era uma normal, e a outra era de um tom rosa claro, que combinava com o vestido de Lily. Aqui está, ele disse entregando a ela. Achei que fosse gostar da cor de rosa. Obrigada, ela bebeu um longo gole. A doçura ácida a levou de volta aos verões da sua infância na Geórgia. Então, por que veio para o Brooklyn? Bong perguntou. Lily bebeu mais um gole. Então se sentou-se com as costas bem eretas e levou os ombros para trás, como se estivesse prestes a se lançar em uma manobra complicada de líder de torcida.
Eu vim pra cá para encontrar minha irmã. Só que, bom, ela nem sequer sabe que eu existo. Bong se virou para encará-la. Sem que lhe se desse conta, já havia lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seu rosto estava dormente, mas o coração doía. Ela tinha certeza de que ele ofereceria algumas palavras de sabedoria, talvez uma ou duas frases para reconfortá-la. Em vez disso, ele se aproximou exatamente quando o copo de lhe se dobrou de desespero. Ela enterrou o rosto na junção do ombro e peito de Bong, chorando todas as lágrimas que estava contendo havia meses. Agora, capítulo 33, Núria. Capítulo 33, Núria. Núria estava sentada na cama, com a toalha enrolada no corpo recém-banhado. Ela encarava o celular, esperando que Rock respondesse à sua mensagem enquanto os ingratos cutucavam seus pés, sua toalha e seu cabelo ensopado. Já fazia horas que ela havia contado sobre a misteriosa pessoa do bilhete. Sobre a misteriosa pessoa dos bilhetes. Por que Rock estava demorando tanto para responder? Núria estava quase ligando para ela, mas as duas tinham um acordo que proibia aquilo. Ligações eram para emergências. Finalmente, seu celular vibrou. Ela tocou na notificação da mensagem. Garota, nem sei por que você está pedindo a minha opinião. Pelo que parece, você já se decidiu. Continue respondendo ao seu admirador secreto o que tem a perder. Vai saber poder ser alguém tão doido quanto você. Vai saber, pode ser alguém tão doido quanto você. Feitos um para o outro. Vai me atualizando, tá? Núria sorriu. Rock a conhecia tão bem. Por algum motivo, Núria buscava a aprovação dela, muito embora no fim das contas fizera o que bem entendia. Da próxima vez que saísse em suas rondas de alimentação, responderia, mas o que diria? Flertar não era exatamente seu forte. Na cafeteria, Ian às vezes a cutucava com o cotovelo e dizia que algum cara estava dando em cima dela, pois Núria estava sempre completamente alheia. A ideia de flertar com alguém a fazia querer engatear para debaixo do balcão, se esconder até que todos os clientes tivessem ido embora. Havia algo diferente na pessoa que escrevia aqueles bilhetes, algo que fazia Núria se sentir atraída. Talvez fosse alguém tão perdido quanto ela, quando se tratava de relacionamentos. Será que existia mesmo uma pessoa por aí, igual a ela, perdida, desajeitada, solitária? Falando nisso, estava na hora de se arrumar para o jantar na casa de Omar. Não era sempre que ela era convidada para comer na casa de alguém. Então Núria foi um pouco além. Tomou banho, se depilou e hidratou a pele. Muito embora Omar e seu companheiro Cal provavelmente não daria a mínima para suas pernas e axilas peludas. Ela se sentiu uma nova mulher, suave, limpa e cheirando ao sabonete de lavanda que a mãe lhe dera de presente no último Natal. Núria foi até o seu minúsculo closet e examinou cada peça de roupa, que não eram muitas, na verdade. A maioria delas eram leggings coloridas, algumas calças de moletom, jeans surrados, camisetas largas de brechó e seu uniforme de trabalho. Lá, no finalzinho, ao lado do caixote onde guardava as roupas de inverno, havia uns poucos vestidos. Um era uma peça de linho listrada e multicolorida, herdada de Rock, e os outros dois eram monstruosidades floridas que a mãe a forçava a comprar no shopping na última vez que esteve na Flórida. Ela agarrou o vestido de linho e o estendeu na cama enquanto vestia uma peça íntima e um sutiã que não combinavam. Não gostava muito de sutiãs, mas meio que sentia obrigada a usar em prol do vestido, que era um tantinho decotado. E claro, no instante que Núria desviou o olhar, Miel se jogou sobre o vestido de linho e rolou de um lado para o outro, deixando pelos por todo o vestido. Como não havia nenhum rolo de fiaspos à vista, ela simplesmente fez o melhor que pôde para se livrar do máximo possível deles. Tá bom assim. Uma vez vestida,
Núria usou um pouco de leaven para domar os cabelos e secou o cabelo até que estivesse pulando feito macarrão fuzido, recém-cozido. Um pouquinho de batom e máscara de cílios. E estava pronta. Miau. Os ingratos guincharam e seguiram Núria até a porta, quase sempre fazendo com que ela tropeçasse e caísse de cara no chão. Era tudo o que precisava, parecendo jantar com o olho roxo. Se comporte bem, se comportem, está bem, pessoal? Ela disse, fechando a porta. Tentou ignorar a leve culpa que ardeu em seu estômago. Quase nunca saía à noite, a não ser quando Rock forçava a acompanhá-la em uma de suas aventuras, demasiadamente otimista do tipo que não esquenta, vai ser o máximo. Adivinha, nunca era. Núria, porém, tinha que admitir que um jantar intimista na casa de alguém era muito mais interessante do que um bar lotado. Quem sabe, talvez ela realmente se divertisse. Ela cruzou a rua a passos rápidos, indo em direção à adega, mais próxima, que ficava algumas lojas depois da mercearia. Não era uma daquelas novas casas de vinho cheias de frufru que estavam brotando por todos os lados na vizinhança, mas ela sabia que tinha uma seleção decente de vinho espanhol. Blim blim! Os sinos sobre a porta anunciaram a sua entrada. Não havia ninguém lá dentro, exceto Moshi, o dono da loja. Oi! Ela o cumprimentou antes de ir direto ao corredor dos vinhos. Ele acenou com a cabeça, claramente não a reconhecendo, sem o suor, a sujeira e a camada de pelos de gato nas roupas. Era meio divertido, na verdade. Ela podia se fingir ser uma outra mulher, uma versão mais bonita e sofisticada de si mesma. Que tipo de vinho essa mulher compraria? Talvez um espumante refrescante? Seus olhos examinaram os vinhos brancos espanhóis, garrafas após garrafas. Então ela viu um espumante de 2020 de nome Nova York. O rótulo estava adornado com uma ilustração em preto e laranja da ponte do Brooklyn. Núria tinha um fraco por uma garrafa de vinho com design bonito. Na verdade, era o método que ela geralmente usava para escolher a maioria daqueles que comprava ao longo dos anos. Só havia um problema: custava $38. Então, era muito mais do que ela costumava gastar em vinho. Mas por que não? Esbanjaria uma vez na vida. Blim blim! Instintivamente, Núria olhou de relance para a entrada da loja. Um homem alto entrava vestido que parecia ser calça de pijama, camiseta branca e tênis. Ela deu uma risadinha, porque era assim que sua aparência geralmente estava quando ela saía do apartamento. Mas espera aí, ele parecia meio familiar. Núria inclinou o pescoço e, com os olhos estreitados, observou-lhe até a seção de vinhos tintos. O cabelo desgrenhado e escuro, o andar desajeitado, o sorriso assimétrico. Ah! Era o autor de sucesso da cafeteria. Ele estava sozinho comprando bebida de pijama. Uma partezinha de Núria sentiu alívio por não ser a única fracassada da cidade. Ela levou o vinho ao caixa para poder pagar. Quando foi puxar a carteira, sentiu a presença do tal autor às suas costas. Era basicamente impossível não sentir. Havia certo calor envolvendo. Ele tinha cheiro de limão e sabonete. Núria olhou por cima do ombro, mais e mais alto, até encontrar o olhar dele. Ah, oi, ela disse, sentindo-se anormalmente simpática. O homem quase derrubou a garrafa de vinho que estava em sua mão. Por um momento ele pareceu confuso, o que, pensando bem, não era tão estranho assim, considerando o quanto ela estava diferente. Eu trabalho na cafeteria, ela acrescentou. O sorriso assimétrico estava de volta. Sim, é claro. Olá, boa noite, ele gaguejou. Mais alguma coisa, Moshi? Disse mal-humorado e impaciente, como sempre. Núria abriu a carteira para puxar 2 notas de 20, mas antes de se voltar a se concentrar em pagar e dar o fora dali, ela deu mais uma olhada no autor, especificamente no peito dele, onde ela podia jurar ter detectado um único fio de gato preto. Interessante. Se não tivesse tanta pressa, talvez teria perguntado a ele sobre isso.
Quem sabe em outro momento. Ela pegou o troco e a garrafa de vinho e fugiu feito a Cinderela. Só que, em vez de deixar para trás um sapatinho de cristal, deixou o homem bem crescidinho com o queixo no chão. Capítulo 34, do nosso querido gato, que é o protagonista da história, né? O gato é um gato, esse gato preto, Itin, tem vários nomes, mas o nome que a obra dá a ele é gato. Capítulo 34, do gato. Gato observou a luz se esvair pela janela de sua casa de papelão. Suas pálpebras estavam pesadas. Cada centímetro de seu corpo estava relaxado. Esse período do dia era sempre o mais silencioso. Havia menos movimento nas ruas. Sempre que ele espiava o interior das casas, via pessoas preparando comida, enquanto crianças assistiam a imagens e movimentos na caixa plana na parede. Muitas vezes, havia um gato ou um cachorro cochilando por perto, alheio à sua presença. Mas hoje, ele estava cansado demais para fazer aquilo. Em vez disso, decidiu fingir que era um daqueles gatos domésticos enroscados em uma caminha acolchoada. Talvez fosse o fato de estar ficando mais velho, mas era cada vez mais exaustivo para gato ficar perambulando pelas ruas à noite. Muitas vezes, limitava-se a deixar que o estômago roncasse até a manhã seguinte. Nunca tinha sentido vontade de ter um dono de verdade, mas precisava admitir que estava começando a contar com a caixa de papelão e com as refeições da moça arco-íris, do carteiro animado, do tristonho da mercearia e do vizinho desajeitado. Gato estava tornando-se menos selvagem com a idade, embora ainda fosse difícil admitir que aquilo para si mesmo. A negação não era uma emoção exclusiva a seres humanos. Ah! Ele apoiou a lateral da cabeça na almofada e se curvou até o corpo formar um círculo, como aqueles pães que via exibidos na janela da padaria do bairro. Pelo que parecia, a maioria das pessoas amavam pão. Mas Gato não era desse time. Bom, exceto pela ocasião em que encontrou um sanduíche de atum meio comido no banco de um parque. Aquele certamente havia sido um belo dia. Conforme adormecia, imaginava o atum cremoso, os pedacinhos crocantes de salsão e o pão empapado que havia absorvido o recheio. Quase conseguia sentir o aroma delicioso. Nheque. Garth ergueu a cabeça de supetão. Pelo som, a porta de seu vizinho havia sido aberta e fechada. Ele ouviu passos, não o tipo pesado feito por sapatos de soladura, mas o tipo mais suave, que parecia folhas secas arrastando-se na calçada. Ele esticou o pescoço o máximo que conseguiu e espiou pela janela. Pelo canto do olho, enxergou calça de pijama xadrez e chinelos. Era mesmo o vizinho. O vizinho desajeitado picarreou. E aí, carinha, está com fome? Gato podia jurar ter sentido o cheiro pungente de patê de salmão. Comida? Ele foi agachado até a porta e colocou a cabeça para fora. Alguns passos além. O vizinho desajeitado estava em pé segurando duas tigelas, uma com comida, a outra com água. Algumas coisas no jeito dele fazia Gato se lembrar de alguma das crianças com quem cruzava. Elas queriam tanto se esticar para afagá-lo, para fazer amizade com ele, mas havia um tantinho de certeza resfriando-as. Talvez fosse o medo de serem arranhadas ou mordidas. Mal sabia elas que a moça arco-íris havia dado um jeito de capturá-lo um dia, levando até um lugar com várias gaiolas e uma pessoa de jaleco branco, que o tinha cutucado e espetado até ele cair no sono e acordar, com um cortezinho na orelha e um músculo dolorido. Tinha ouvido pessoas de jaleco branco explicar a moça de arco-íris usando palavras como raiva, fermifugação e vacina quíntupla. Alguns dias depois, ele foi devolvido aos arbustos como se nada estivesse acontecido. Pessoal, essa técnica de dar um risquinho na orelha é usada muito quando se castra, vacina gatos de rua para identificar que eles já foram vacinados e castrados, porque há muitos gatos e às vezes pode acabar confundindo, então muita gente faz de dar um risquinho na orelha para identificar que aquele gato foi devidamente castrado e vacinado. Continuando, essa observação é interessantíssima.
Ainda mais pessoas que fazem o SET, a captura, esterilização e devolução. Continuando. Mas Gato sabia que alguma coisa estava diferente. Seus desejos haviam mudado. Ele se tornou mais calmo. Perambular já não parecia uma necessidade. Aqueles esqueceram de botar a castração, mas pelo que eu entendi, o gato também foi castrado. Vamos lá, não tem como você não estar com fome, o vizinho desajeitado disse. Gato saiu devagar da casinha, o olhar fixo no homem. Ele parecia gentil e tudo mais, mas nunca se podia ter 100% de certeza a respeito das intenções de alguém. Miau. Gato não queria se mostrar carente demais. Não queria que o cara pensasse que estava no controle da situação. Quando olhou para cima, viu o vizinho baixando as tigelas. O aroma de salmão flutuou até seu nariz. Miau. Gato abandonou toda a sutileza, rondando as pernas do vizinho, desajeitado e sacudindo a cauda. Assim que as tigelas tocaram o chão, ele se lançou sobre elas. Entre mordidas, dava olhadas para cima, garantindo que o vizinho desajeitado se mantinha a uma distância segura. Se assustou quando viu o homem se sentar no chão, com os joelhos dobrados contra o peito. Por um segundo, o gato considerou disparar de volta para dentro da casa. Então reparou que os olhos do homem lacrimejavam. Notou a suavidade de seu maxilar, o modo como fitava. Por que eu simplesmente não falei com ela? Tipo, falar com ela de verdade. Ela estava ali na minha frente e eu estraguei tudo. Ele choramingou. Gato sentiu um impulso súbito, a de se aproximar e se esfregar nas pernas do homem. Mas a sensação não passava disso. Um impulso. Ele não era esse tipo de gato. Preferiu voltar a se concentrar em abocanhar sua comida enquanto escutava. Você acha que existe alguma esperança? Ou será que estou em um mato sem cachorro? O vizinho desajeitado suspirou. Foi mal. Me desculpe pela referência canina. O que eu deveria ter dito é: será que ela pode me achar um gatão algum dia? Ou estou só perdendo tempo? Gato terminou de comer. Ele endireitou o corpo e lambeu os pelos ao redor da boca. O vizinho desajeitado apoiou a cabeça apoiou a cabeça nos joelhos, frustrando, agarrando tufos do cabelo desgrenhado. Gato não fazia ideia do motivo dele não estar aborrecido. Meu Deus, dele estar tão aborrecido, mas de alguma forma sentiu que o cara precisava de um pouco de conforto. Como podia fazer aquilo de uma distância segura? Como poderia se expressar sem tocar o homem? Gato ponderou sobre a situação. Desculpa. Ele deu lambidas para beber a água da tigela e ponderou mais um pouco. Então lembrou de um cachorro que tinha visto certa vez no parque. Um daqueles de cara achatada, com rolinhos de pele em torno do pescoço e das costas. Aquele cachorro de aparência ridícula tinha se jogado na terra, esticando as pernas e rolando de um lado para o outro, cobrindo-se de poeira, folhas e pedacinhos de grama, enquanto o dono gargalhava e sorria. Foi uma manobra genial para um cachorro tão idiota. Antes que pudesse mudar de ideia, Gato se aproximou alguns passos. Quando estava a um braço de distância, o que era bastante coisa, já que o cara tinha braços bem compridos, ele já se atirou no chão, na imitação mais convincente possível de um cachorro idiota. Ele se sacudiu de um lado para o outro, fazendo o seu melhor para ser fofinho. Será que estava funcionando? Ele arriscou um olhar rápido para o rosto do vizinho desajeitado. O que viu quase o fez voltar a se erguer, se esfregar nas pernas compridas e protuberantes dele. Porque aquele cara, seu vizinho, seu colega de casa, seu recém-designado garçom noturno, estava sorrindo, o rosto inteiro iluminado da testa até o queixo. Que lindo capítulo. E para encerrar, vamos para o capítulo do Omar. Capítulo 35 do Omar, né? A gente encerra por hoje e volta na semana que vem, sem falta. Omar. Omar adorava um desafio. Omar é o carteiro, tá, pessoal? Só para contextualizar. Vou recapitulando. Omar adorava um desafio. E preparar versões veganas das especialidades de sua família, com certeza era um deles. As bananas da terra já estavam fritas e prontas para serem trituradas em seu pilão.
junto-lhe de um pouco de alho, cebola, bacon vegano e um pouco de cogumelos, para um umami extra. No fogão havia uma caçarola de molho de cogumelos, para ser servido sobre um ônfago, e uma panela de ferro fundida com habichuelas guisadas, pratos típicos da culinária latina. Também tinha uma panela elétrica cheia de arroz branco soltinho. Na geladeira, um flan vegano que ele fez com pó de agar. Fiquei até com fome. Bem que eu não como, só como arroz aqui, mas tudo bem. Só para descontrair. Continuando. Carl ficou um pouco confuso por Omar convidar uma mulher aleatória que tinha conhecido na rua para o jantar, mesmo que fosse a namorada de mentira dele. Depois que Omar lembrou a Cal que ele já tinha convidado vários colegas de trabalho pseudo-aleatórios ao longo dos anos, às vezes sem avisar com muita antecedência, Cal deu de ombros, deixando que Omar cuidasse dos preparativos enquanto ele tomava uma ducha. Esse sistema não era fora do comum. Os dois dividiam as tarefas igualmente. Omar cozinhava e cuidava das compras, Cal cuidava da limpeza e de lavar roupas. Em geral funcionava, embora Cal resmungasse baixinho sobre a quantidade de panelas e frigideiras que Omar usava para cozinhar. Ai, ai, estou morrendo de fome, Carl disse, seu braço aparecendo do nada para surrupiar uma banana frita. Omar bateu nele com uma espátula. Sai, vá arrumar a sala enquanto eu termino. Carl revirou os olhos azuis cintilantes que Omar achavam irresistíveis. Você escolheu a profissão errada. Deveria ser sargento do exército, juro. Carl sabia que o era como um ponto final, encerrando uma frase. Omar queria ser deixado em paz para se concentrar na comida. Então foi o que Carl fez. Assim que se viu mais uma vez a sós, Omar não pôde deixar de se demorar no comentário de Carl sobre ter escolhido a profissão errada. Ultimamente andava pensando muito no que mais poderia fazer de sua vida. Quando triturava as bananas fritas, misturava os outros ingredientes e temperos, ficou refletindo se existia alguma outra vocação para ele. Ser carteiro havia sido divertido no começo. Os benefícios também eram bons, se fosse completamente franco consigo mesmo. Contudo, eram das pessoas e dos bichinhos delas que ele realmente gostava, não do trabalho em si. Ele não sentiu um enorme prazer em entregar contas, catálogos e um ou outro pacote. As coisas não eram como nos dias que as pessoas escreviam cartas e cartões postais umas às outras. Grande parte daquele charme tradicional não existia mais. Então, o que mais ele poderia fazer da vida? Carl pressionava o tempo todo que fizesse um curso de culinária. Mas quanto mais Omar considerava, mais se convencia de que era uma ideia terrível. Ele amava demais cozinhar para seus amigos e sua família. Afligia-lhe pensar que toda a sua alegria se transformaria em frustração e estresse se precisasse fazer aquilo em troca de um salário. Além do mais, um curso de culinária não era nada barato. E a campainha escandalosa deles tocou. Eu abro, Carl gritou da sala de estar. Omar colocou a mistura de banana da terra triturada nas forminhas para entorná-las ao servir. Então, limpou o suor da testa, lavou as mãos antes de sair da cozinha para cumprimentar sua convidada. Quando entrou na sala, Núria já estava lá. Estava maravilhosa, com cachos densos e soltos, maquiagem discreta e um vestido que ressalva sua silhueta na medida exata. Núria, que bom ver você aqui. Algum lugar que não no meio da rua, Omar falou. Ela sorriu e estendeu uma garrafa de vinho para ele. Obrigada pelo convite. Espero que o espumante caia bem. É perfeito. Anda mais quente do que o colo do cão nos últimos dias. Vou colocar na geladeira para bebermos depois do jantar e da sangria. Ela deu uma risadinha com o comentário dele. Precisa de ajuda na cozinha? Omar franziu a testa e a dispensou. Não, você é a nossa convidada. Carl vai te levar até o terraço na nossa área de jantar ao ar livre. Chego com a comida em um instante. E lá se foi ele para a cozinha para terminar de empratar o monfo. Como se fosse um garçom profissional, ele foi até o terraço com 3 pratos no braço, posicionando-os na mesinha que tinha disposto
do lado de fora, cercado por diversos vasos de plantas e árvores pequenas. Então, voltou à cozinha mais algumas vezes para trazer a panela de habichuelas, uma tigela de arroz e uma molheira com molho escaldante de cogumelos. Adorei o arranjo de vocês aqui fora. Dá a impressão de que estamos em Hamptons, sem ignorar o barulho da rua, Núria comentou. Bom, é tudo obra do Carl. Se não fosse por ele, essa casa ia parecer um dormitório universitário, Omar falou. Carl riu. Amém. Isso é bem verdade. Omar revirou os olhos. Bora, vamos comer antes que esfrie. Núria tirou seu lado do bolso, posicionando-o acima da comida para tirar uma foto. Para minha mãe, ela disse envergonhada. Omar se ergueu da cadeira e se ajoelhou ao lado do prato dela. A gente consegue ir além. Vamos dar a ela algo para admirar de verdade. Ele se inclinou para mais perto e abriu um enorme sorriso. Núria tirou algumas fotos antes de guardar o celular. Obrigada, você é minha salvação. Sério. Carl serviu um copo de sangria gelada de um jarro para cada um deles. Essa é uma bebida também dessa culinária, não é sangue não, tá, pessoal? E então, essa sua mãe é a prova mesmo, Omar? Estou morrendo de curiosidade, ele disse. Bom, para ser sincera, ela é do tipo de mulher que tem algo de ruim a dizer sobre qualquer pessoa. Mas ela prova a existência dele, Núria responde com um sorriso fraco. Carl franziu a testa. Caramba, situação complicada. Eu que pensava que as coisas eram fáceis para as mulheres nesse ponto. Namorar, achar um bom partido, noivar, se casar e se mudar para os subúrbios para parir os pirralhos. Meu Deus, não! Nada de parir coisa nenhuma no futuro. Mas não seria nada difícil me convencer a arranjar mais ou dois gatos. Dá nó mesmo. Dá nó mesmo. Omar se serviu um pouco de arroz, feijão e molho. Bichos de estimação também são filhos. Mas não conte aquelas mães de Park Slope, com carrinhos bebê de $1.000 que eu disse isso. Ele pediu, cobrindo a boca para rir. Pode crer, elas sempre ficam fulas da vida comigo para alimentar os gatos, Núria falou. Omar abanou a mão no ar. Só releve e ignore, querida. Você está fazendo bem nessas ruas. Obrigada. Ele empurrou as chelas de comida para Núria e Cal. Vão comer ou não? Núria corou. Sim, claro, estou morrendo de fome na verdade. É que não ando acostumada a conversar hoje em dia. Minha melhor amiga Rock disse que falar com gatos não conta. Bobagem, Omar falou. Finalmente ela se serviu de um pouco de arroz e feijão, e então uma enorme mordida no mofongo. Seus olhos arregalavam. Nossa, está incrível! Você poderia abrir um restaurante ou alguma coisa assim. Cal cutucou mal. Viu, eu te disse. Você podia dar uma chance para a ideia de estudar culinária. Aí poderia abrir seu próprio restaurante e eu cuidaria da decoração. É claro, seria absolutamente perfeito. Poderíamos ser um daqueles casais famosos do Brooklyn. Omar abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Ele parou e olhou de relance para a Núria, depois para Cal, depois para o prato de comida à sua frente. O que queria era soltar algum tipo de alfinetada fantasia ridícula de Cal. Mas ele não estava a sós. Omar não estragaria energia boa provocando uma discussão. Então, depois de hesitar alguns segundos, ele se escou e colocou a mão sobre a de Cal. Bom, você vai ficar feliz em saber que estou pensando em agendar um horário para conhecer a Escola de Artes Culinárias do Brooklyn. Os olhos de azuis de Cal brilharam. Ah, fico realmente feliz em saber disso. Tenho certeza de que você vai amar. Calma aí, não se empolgue demais. Só disse que estou pensando. Omar falou, seu palmo de Adão balançando como se tivesse acabado de engolir algo. Porque lá no fundo, eu ainda meio que sinto que cozinhar é minha paixão, não minha carreira. Núria se ergueu da cadeira abruptamente. Vamos brindar a isso. Ela ergueu o óleo de sangria. A paixão a não ser que diabos fazer da vida. Eles tocaram os copos. Cal, porém, não bebeu logo em seguida. Em vez disso, inclinou-se para trás e deu um suspiro que pareceu durar uma eternidade. Omar tentou não reparar, concentrado a atenção em Núria. Então, você também... Você também o quê? Ela perguntou, franzindo o seio. O que você falou sobre não saber o que fazer da vida? Núria relaxou o rosto e voltou a deixar o corpo cair na cadeira. Ah, isso. Bom, acho que só estou imitando o que minha mãe sempre gosta de me dizer. Ela não acha que ser barista é uma grande carreira, mesmo que eu esteja trabalhando com isso praticamente desde sempre. Fale mais. Quanto tempo é praticamente desde sempre? Cal interveio.
Antes de responder, ela ergueu um copo e tomou um gole grande de sangria. Digamos apenas que trabalho como barista há mais tempo do que a maioria dos casamentos dura. Cal a encarou. 10 anos? Núria estreitou os olhos. 15? Ela cobriu o rosto com as mãos. 20? Ela soltou a respiração. Quase. Ah, para de perturbá-la, Cal. Omar falou, batendo ele com o guardanapo da mesa. Isso por cima da mesa. Núria sorriu. Não tem problema, falando sério. Não me incomodo. Omar levou uma goleirada generosa de arroz e feijão à boca, engarando nada pensativamente enquanto engolia. Existe alguma coisa que você gostaria de fazer da vida? Ele perguntou, aliviado pelos holofotes estar em outra pessoa que não ele. Para ser sincero, não penso em nada de que gosto além de café e gatos. Embora na verdade que comecei a costumar sonhar em abrir minha própria cafeteria, com alguns gatos resgatados para conviver com os clientes, sabe? Mas é besteira, não tenho dinheiro para nada disso. Ela disse o rosto ficando rosa escuro. Isso é interessante, pessoal, porque lembra um gato. O que ela quer fazer é tipo um gato café, basicamente. Continuando. Omar se esticou e apertou o braço dela. Não é besteira, quem sabe. Poderia acontecer. Talvez você ganhe na loteria ou algo assim. Núria deu uma risadinha. Só que eu não jogo na loteria. Bom que seja, algum milagre poderia acontecer. Estamos em Nova York, afinal, onde os sonhos mais loucos podem se realizar. Por um momento, os três ficaram sentados em silêncio, presos nos próprios pensamentos. Omar apertou a mandíbula. Sentiu-se péssimo por ter soltado aquela mentirinha para aplacar Cal. Ele olhou de relance para Núria, imaginando se ela teria engolido toda a sua ladainha sobre milagres e sonhos. Ela estava encarando o prato de comida, os olhos ficando marejados, como se estivesse recortando uma memória triste e distante. Ei, o que houve? Omar perguntou. Ela piscou e pareceu acordar. Não é nada, estou bem, só estava pensando no meu pai. Quando eu era nova, a gente passava horas devaneando em voz alta juntos. Ficamos só falando um cenário mais fantástico do que o outro, sabe? A maioria era uma coisa bem boba, mas tinha uma ideia a qual ele sempre voltava de que um dia queria se aposentar da polícia e abrir uma pousada com gatos resgatados para ficarem junto dos hóspedes. Meio que uma versão em menor escala do Museu de Birmingham, em Key West. E aí, ele conseguiu abrir a pousada? Omar perguntou. Núria deu de ombros. Eu não sei. Ele abandonou minha mãe e a mim quando eu era criança. Nunca mais vi nem ouvi falar dele. Ah, meu bem, sinto muito. Omar se aproximou e a abraçou de lado. Acho que só não tenho devaneado muito desde então. Ela disse, secando os olhos com o guardanapo. Cal pegou o jarro de sangria e abasteceu os copos de todos. Querida, a gente vai precisar mudar isso. Ele disse erguendo o copo. Um brinde aos sonhos e aproveitar aos máximos os anos que não restam nessa porcaria de planeta. Mais uma vez, eles tocaram os copos e continuaram brindando até altas horas da madrugada. Eu só achei estranho que, se eu não me engano, o Bong também foi convidado. Mas tudo bem, pessoal. Então, vamos encerrando aqui. Na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, eu ainda vou confirmar o dia, mas semana que vem sem falta, tá? Vamos continuar a partir do capítulo 36 do Gato. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. A gente sempre busca trazer uma leitura de qualidade e excelência sobre esse livro magnífico e emocionante, Adotados pelo Gato, da excelentíssima autora Tânia Guerreiro. Eu compreendo fazer, lá no final da leitura, fazer uma homenagem a ela. Claro, ela ainda é viva. A homenagem de para parabenizar pela sua excelente obra. Então, esse pessoal, Vida Prefeitura de Tópica Secretaria de Cultura e Teatro. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com quem também ama gatos e livros, também vai amar essa nossa saga. Também vou abrir uma playlist com todos os vídeos do Leitura Felina lendo o livro Adotados pelo Gato, para todo mundo ficar bem ciente. É isso, pessoal. Desejo uma excelente semana. Voltamos com tudo. Tchau!